Nós vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Apocalipse, um versículo no capítulo 4 e outro no versículo 5. Vai estar aí na projeção. Eu esqueci de mencionar, hoje a gente vive no tempo de redes sociais, de repente a gente não pode estar todo o tempo junto, mas se você é daqueles que segue, eu sei que aqui a igreja tem um trabalho fenomenal na área online, César Vasconcelos SR, é onde a gente costuma colocar pregações no YouTube, Instagram, algumas mensagens para edificar a sua fé. De repente é uma oportunidade de estarmos juntos. Olha o que diz a palavra do Senhor nesses dois versículos que estão aí projetados na tela. Capítulo 4, verso 5 e capítulo 5, verso 6 diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 5, verso 6, diz assim: então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Que palavras poderosas. João teve uma visão do céu, e no meio dessa visão, ele faz esse relato. Quando a gente pensa no Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo, quando a gente lembra de Deus, já é pensar na existência de algo que não está escrito diretamente na Bíblia, mas que é uma verdade óbvia, teologicamente falando. Nós estamos falando da essência, da natureza do nosso Deus, um Deus trino. E é interessante que quando a Bíblia começa o seu relato, segundo a vontade de Deus, já começa apresentando a realidade dessa trindade. Quando a gente vai lá para o Gênesis, capítulo 1, você vai ver que está escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você vê no hebraico que está escrito, essa palavra projetada aí, Elohim. E Elohim é uma palavra que dentro daquela língua, ela indica algo plural. Ela não está falando de algo específico, unitário, apesar da gente saber que Deus é um só, mas é uma palavra que tem um sentido plural. Por quê? Porque ele já estava nos apontando desde o início que o nosso Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é o Espírito Santo. E nós, quando recebemos ao Senhor Jesus, é engraçado, né? Que as pessoas não têm o Espírito Santo, eles não conseguem entender a revelação da Trindade. E para a gente é tão claro, é tão óbvio entender que nós servimos a um único Deus, uma única natureza, que é a natureza divina, mas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E antes da gente falar do Espírito Santo, eu gosto de pensar sobre o papel de cada um deles. E justamente no começo da Bíblia, a gente começa a entender como a Trindade funciona. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma, ou a terra tornou-se sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e hoje houve luz. Sabe o que estava acontecendo nesse exato momento, gente? Ali nós podemos ver o papel da Trindade em ação. Primeiro, Deus Pai é aquele que concebe as coisas, é aquele que tem um propósito, que tem um plano, que tem uma intenção, e os propósitos e planos do Senhor são perfeitos, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos desse Deus são pensamentos de paz, para nos dar um futuro, para nos trazer bem, para fazer coisas grandes acontecerem. Esse é o Deus Pai, é o Deus que concebe as coisas. O Deus Filho é aquele de que, de uma certa forma, ele direciona, ele define, ele explicita os desígnios que estão dentro do propósito do Pai. Tanto é que Deus, Jesus, quando vem à Terra, quando nós vemos o evangelista João, o primeiro capítulo de João, ele vai detalhando que o verbo, né, ou a palavra, estava com Deus, era Deus, é aquele que faz as coisas. E o Espírito Santo, naquele momento inicial, pairava sobre a face das águas. Você consegue imaginar essa imagem? A Bíblia diz que havia trevas e o Espírito Santo pairava. Quando Deus libera a palavra, haja luz. Entenda bem, Deus Pai tinha um propósito, que houvesse luz e que começasse a haver forma no meio daquela forma
deformidade que a terra havia se tornado. Deus projeta, vai haver luz, vai haver sol, vai haver lua, vai haver animais, vai haver natureza, e eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e semelhança, eu tenho propósitos para esse time. Deus planeja tudo isso, mas a terra está sem forma. O Espírito Santo está pairando. Quando Deus libera a palavra e diz, haja luz, o que acontece? A luz vem a existir. Por que isso? Primeiro, pense que a palavra é esse Jesus, que ele é apresentado no início, era o verbo, a palavra, o logos de Deus, e ele estava com Deus e era Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas entenda o detalhe, Jesus é aquele que define, explicita as coisas. O Espírito Santo é a parte da Trindade que detém o poder de fazer as coisas acontecerem. Eu vou dar 2 exemplos assim, muito simples até, mas talvez para ajudar a gente a guardar. Olha o que está acontecendo nesse templo, um processo de construção, um processo de mudança, de reforma. Certamente, houveram pelo menos 3 níveis ao pensar nisso. Houve a diretoria da igreja, com o pastor André, pensaram, idealizaram e conceberam um plano. Disse, nós precisamos crescer, Deus vai trazer mais gente, Deus vai fazer milagres, esse espaço não vai comportar quem está aí, e nós queremos que seja um espaço agradável, confortável. Eles começaram a conceber um plano, conceber um projeto. Mas eu tenho certeza que não foram eles que vieram aqui, estão vindo todo dia, fazer o desenho. Provavelmente foi chamada uma equipe de arquitetos, uma equipe de engenheiros, e eles começaram a fazer um detalhamento de como seria aquela ideia inicial, aquele projeto inicial concebido pela diretoria da igreja. E depois que esses arquitetos e engenheiros detalharam, projetaram, estabeleceram os detalhes do que ia acontecer para tornar o projeto, a ideia da diretoria realidade, eles contrataram uma equipe que veio fazer o trabalho pesado, veio quebrar chão, veio quebrar parede, Normalmente essas coisas funcionam assim. Eu não quero de maneira nenhuma. Normalmente as coisas funcionam assim. Eu não quero, obviamente, faltar com respeito devido à santidade da Trindade divina, mas Deus concebe as coisas. Jesus é a palavra que define o que vai acontecer, que explicita o que vai acontecer. E o Espírito Santo é o poder que faz as coisas acontecerem. Eu vou contar um exemplo que talvez seja menos interessante que o primeiro que eu contei, mas você vai entender porque ele tem uma relação muito grande com a realidade do mundo espiritual. Imagina que você na sua casa esquece o fogão ligado, o gás aberto. E já aconteceu com alguém aqui? Misericórdia, meu Deus. Dá talento para as cozinheiras, meu pai, para os cozinheiros também. Mas você esquece o fogão com o gás aberto. E você sabe que aquele gás vai se espalhar, vai tomar conta daquele lugar, e no momento que a menor fagulha chegar ali, o que vai acontecer? Vai haver uma explosão tremenda. Sabe o que acontece no mundo espiritual? E começou lá em Gênesis. O Espírito Santo era como um gás que estava pairando sobre a terra. Imagina ele ocupando tudo aquilo ali. Deus Pai tinha uma ideia, eu quero que haja luz. O Espírito Santo pairava sobre a terra. No momento que houve um comando e que Jesus especificou o que era luz, quando a palavra veio, o Espírito Santo estava ali, como se fosse uma fagulha num local que está cheio de gás butano. Haja luz e houve luz. Deixa eu te falar uma coisa, trazendo para os nossos dias. Quantos de nós estamos passando por momentos semelhantes ao que havia no início? Esse tempo de pandemia, tempo de preocupação, tempo de problema na saúde, tempo de problema financeiro, tempo de trevas. Sabe por que a gente precisa de momentos como esse, em que a gente está adorando a Deus, orando, buscando, sentindo, experimentando a presença do Espírito Santo? Como diz a palavra de Deus, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sabe por quê? Quando a gente está se enchendo do Espírito, é como se esse gás estivesse parado. Você está abrindo o interruptor do gás espiritual de Deus. O Espírito Santo começa a pairar, começa a encher, começa a inundar a igreja, começa a inundar a família, começa a inundar a nossa vida. No momento
momento que Deus Pai libera a palavra, aquilo é como uma fagulha que vai fazer explodir. Você lembra que o Espírito Santo no grego é dunamis, é dinamite, é explosão, sabe por quê? Porque onde tem trevas, Deus coloca essa dinamite lá, dentro do propósito de Deus. Quando é liberada a palavra, essa dinamite explode, e onde tem treva de Satanás, onde tem dificuldade, onde tem problema, vai embora, a luz de Deus brilha e o Senhor é glorificado. Que coisa maravilhosa, vale a pena a gente estar cheio do Espírito Santo. E na hora que Deus te colocar uma palavra na tua boca, é aí que entra a profecia. É quando Deus tem um projeto, a autoridade de Jesus já foi concedida, e o Espírito Santo te inspira a falar aquilo, e Ele mesmo está enchendo esse ambiente. Mas vamos correr um pouquinho, que eu queria comentar algumas outras coisas sobre isso. A Trindade estava presente naquele momento, e depois você vê, nesses textos que nós lemos de Apocalipse, a realidade também da Trindade ali. Nós não vamos ter tempo de entrar em tudo, mas olha o capítulo 4, diz que o trono de Deus, onde estava sentado o Senhor, era glorioso, saía trovão, saía várias coisas. Existe o relato de 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Vocês sabem que o 7 é o número associado à divindade, aquilo que é pertinente ao próprio Deus. E eu diria até nesse caso, não é que são exatamente 7 Espíritos, apesar de que quando você lê Isaías, existe um relato, a menção de 7 nomes dados ao Espírito de Deus. Mas eu entendo aqui como a plenitude e a diversidade do Espírito Santo que habita em Deus, que é Deus. E eles estavam ali diante do trono de Deus. A gente poderia falar muita coisa sobre fogo. Inclusive, esses dias eu estava olhando, já como que o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, eu fiquei pensando sobre algo, eu não sei se você já pensou, eu fiquei pensando, será que o Espírito Santo é gasoso? Será que o fogo é gás, é sólido, é líquido? Aquelas perguntas, né, do pessoal do ensino médio, mas me deu esse estalo. E algumas pessoas, ouvi alguns relatos dizer que seria um gás. Mas eu fui ver um especialista do MIT, que é um instituto de tecnologia, de ciência famosíssimo. O cara é pós-doutorado, ele falou que o fogo é uma coisa diferente. Teriam como que 4 questões. Existe o combustível, o comburente, a temperatura e mais a reação química para a coisa acontecer. Se você é dessa área, me perdoa a minha limitação em tratar desse tema. Mas sabe o que eu achei engraçado? Que, por um lado, é até difícil descrever o fogo. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como tochas de fogo. De onde é que vinha esse fogo nas lâmpadas hebraicas? Vinha do azeite. O Espírito Santo é azeite, ele faz a reação acontecer, ele libera o calor, ele libera o poder, ele lança a luz. E outra coisa, para pegar fogo precisa ter oxigênio, e Deus está em todo lugar, não consegue se fugir dele. As coisas vão acontecer quando o Espírito Santo está pairando, é a maneira de Deus trabalhar. Vamos correr um pouquinho mais. O Espírito é santo, porque Deus é santo. E eu fui começar esses últimos tempos, eu acho que eu estava até conversando com o pastor Léo semana passada, algumas semanas quando a gente esteve aqui, sobre essa questão da santidade. O que é a santidade? Porque lá em Levítico você vê, a mensagem de Deus é clara, ao longo de toda a Bíblia: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. E a gente tem, lógico, obviamente, a palavra do hebraico, kadosh, que trata sobre isso, ela fala, na nossa perspectiva humana, de separação. Todo mundo sabe disso, né? Ser santo é ser separado. E nós queremos viver uma vida de separação do mal, das trevas, para poder nos achegarmos a Deus. Mas eu fiquei pensando, gente, mas como é que Deus, que é onipresente, que está em todo lugar, que enche a terra, como é que Ele vai se separar de algo se Ele está em todo lugar? Você consegue entender isso aí? E eu fiquei pensando, mas Deus, se Tu não te separas porque Tu estás em todo lugar, o que significa essa tua santidade? E eu comecei a entender as coisas de uma maneira diferente, algo que eu estou chamando da santidade ativa e gloriosa de Deus. Santidade não é o fato de Deus se separar, mas a santidade é uma característica tão única que só Deus pode ter. É uma perfeição que não existe em nenhuma outra coisa. É uma santidade, é uma perfeição ativa e gloriosa que só pertence a Deus. Por que eu digo que é ativa? Porque uma das coisas que às vezes a gente não consegue entender
é que Deus mesmo, nós não podemos chegar perto dele. Deus é como se fosse um sol. Você imagina nós humanos nos aproximando do sol? Nós íamos ser consumidos pelo calor, nós íamos ficar cegos pela luz, e a verdade, inclusive no relato bíblico, quando Moisés pede, eu quero que tu me mostres a tua glória, o que Deus responde para ele lá em Deuteronômio 33? Ninguém pode me ver face a face, porque essa pessoa não vai poder viver, essa pessoa morrerá, porque Deus tem um sentido consumidor, a santidade de Deus nos consome tudo aquilo que não está perfeito no nível da perfeição dele. O povo, quando foi receber os mandamentos, Deus falou, ninguém chega perto do Sinai, o monte fumegava quando Deus desceu, não aproxima animal, porque senão vai ser consumido, vai morrer. Deus tem esse sentido de uma santidade, de uma perfeição ativa, porque Deus é uma luz tão perfeita que consome tudo que é treva. Você consegue entender isso? Deus consome tudo que é treva. Quando Lúcifer caiu, foi jogado para fora, porque não podia estar diante do trono de Deus, da essência da perfeição consumidora e gloriosa do que Deus é. Parte dessa santidade, dessa perfeição de Deus, que está entremeada com caráteres, os atributos de Deus, sabe qual é uma dessas partes? É a justiça. Parte dessa perfeição ativa de Deus, que consome a gente, é na justiça, porque Deus não tolera injustiça alguma. Deus é perfeito na justiça dele. Gente, a nossa nação brasileira, nós estamos tão acostumados com injustiça, não é verdade? Nós achamos normal um juiz se corromper, uma pessoa dar um falso testemunho. Lamentavelmente, o pecado se enfronhou tanto na nossa cultura que a gente se acostuma com o mal, com a treva, com a injustiça. Mas existe um Deus santo, perfeito, uma perfeição consumidora e gloriosa, que talvez se ainda nós não vimos a justiça ser cumprida na terra, vai chegar um dia em que Ele vai julgar grandes e pequenos. O Senhor vai vir, como foi cantado aqui, sobre as nuvens, e os justos vão reinar com Ele. Bom, vamos só adiantar um pouquinho sobre essa questão, mas olha como é interessante, Deus não somente é pleno dessa santidade consumidora e gloriosa, que está baseado na justiça, porque o Salmo diz, justiça e juízo são a base do seu trono, Ele reina na perspectiva da justiça, mas esse Deus também é amor. E olha que coisa linda, como Ele trabalhou por te amar e por me amar. Ele não queria desistir da gente, mas Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito na justiça dEle. E Ele disse, o César errou, e quem peca vai ser consumido na minha presença. No dia que a gente chegar na eternidade diante de Deus, quem tiver em pecado, quem tiver em trevas espirituais, vai ser consumido diante de Deus. Por quê? Porque Ele é justo. Ele não vai deixar o pecador sem ser castigado por aquilo. E quando nós lemos Romanos, isso fica muito claro. Entender que Deus tinha que ser justo, porque Ele é perfeito. Se Ele não me castigasse, gente, Ele seria injusto. Você concorda comigo? Nós pecamos, nós erramos, e Deus é justo, Ele não vai fugir disso. E a justiça dEle se manifesta nos consumindo por causa do mal, por causa das trevas que está em nós. Mas Ele tinha um amor e conciliou isso na nossa justificação através de Jesus. A gente não consegue entender a dimensão disso. Pais e mães que estão aqui, quem entregaria o seu filho por causa de um pecador, por causa de um inimigo, por causa daquela pessoa que te desrespeita e te faz mal o tempo todo? Mas esse Deus que é perfeito, tem uma santidade, que é santo, tem uma perfeição consumidora e gloriosa, Ele também consome por amor. E Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o Filho dEle para morrer no nosso lugar. O castigo era meu, Ele pegou e colocou em Jesus, no próprio Filho. No começo, um homem, por causa de uma ofensa, o pecado passou a todos, mas por causa de um homem justo, veio a graça de Deus para todos nós. Estamos nesta barca. Deus trabalha dessa maneira. E o Espírito Santo, já que a gente entendeu um pouquinho da santidade, o Espírito Santo é quem vai trabalhar na nossa santificação. O pastor André, há tempos atrás, já esteve ministrando sobre esse caráter, de como a gente tem que estar debaixo da disciplina e mudar algumas coisas na nossa vida. Tem a ver com esse processo de santificação. Mas para a gente já correr um pouquinho para entender as últimas coisas dessa noite, esse Deus que é trindade,
Teve um momento dentro do projeto dele, em que foi necessário a vinda do Filho para cumprir isso que eu falei há pouco. Ele nos amava, mas sabia que nós éramos pecadores, que a gente era digno de morte. Quando você vê em Isaías, já foi profetizado o que ia acontecer. Viria a virgem, conceberia lá no capítulo 7, e daria à luz a um filho, uma criança, e o nome dela seria... Oi, gente, está até na tela, cola ali, se puder. O nome dela seria... Essa criança se chamaria Emanuel, que é Deus conosco. Jesus veio, que coisa gloriosa. Acho que o Natal do ano passado foi o Natal que eu mais vibrei na minha vida, porque no ano de tanta dificuldade, e tenho ministrado, tendo falado, orado por pessoas que estão passando pela dor da separação, como oramos agora, mas particularmente, parece que eu entendi de uma maneira maior a vinda de Jesus à terra, a celebração que houve. Ele veio, olha que milagre, o Senhor Jesus, Deus encarnou por nossa causa, se tornou o Deus ilimitado, se tornou limitado dentro do corpo de uma criança, de um bebê. O Deus eterno veio para estar dentro do tempo no qual nós vivemos por amor a nós. E ele era esse Deus Emanuel. No começo do Evangelho de João, a gente mencionou antes, o que acontece? Ficou claro que esse Logos, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ninguém viu a Deus, foi o unigênito que nos revelou. Como diz no começo de Hebreus, Deus falou conosco antigamente aos pais, pelos profetas, mas agora nos falou pelo Filho, nos revelou as coisas. Ele é Deus Emanuel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui gostariam de nem pegar uma máquina do tempo e ir lá para a época de Jesus e ver Jesus fazendo as coisas que ele fez? Seria algo maravilhoso, né? Seria algo glorioso. Sabe o que nós estaríamos desfrutando? Do Deus Emanuel. O Deus presente, o Deus andando, fazendo as coisas. Eu vou só confessar uma coisa, às vezes eu fico pensando, eu não sei se eu queria ir, sabe por quê? Porque eu sou tão limitado, que se eu fosse naquela época, sem saber que Jesus era o Messias, era capaz de eu falar mal dele, era capaz de eu murmurar, eita, herege, cuspiu, fez lodo e curou, não quero saber desse cara não, né? A gente não é assim, murmura de tanta coisa. Eu não duvido que se eu fosse lá, eu ainda ia querer murmurar de Jesus, falar mal dele, mas que coisa tremenda, bem-aventurados que não viram, mas creram. O Espírito Santo nos convenceu para crer, e nós tivemos essa revelação de que ele é o Messias, aquele que veio e fomos salvos. Mas o que eu quero te chamar a atenção de uma coisa, que num certo momento eu fui entender na minha vida, é que esse Logos, essa palavra que se fez carne, foi Deus Emanuel conosco, Deus conosco, o Emanuel, ele voltou para o céu. O Deus que estava conosco, com o homem na terra, deixou de ser Deus conosco, porque hoje Jesus está sentado à destra de Deus. Você concorda comigo? Mas deixa eu te dizer uma coisa, depois que a gente se acostuma com algo bom, a gente não quer perder, não é mais verdade. Eu estou só de olho no pessoal que veio de Belém para cá, né, para morar na cidade aqui, que é uma das melhores de qualidade, se acostumaram, gostaram, não querem mais voltar. Quando Deus mandou o primeiro Emanuel para a terra, que foi Jesus, eu acho que Deus pensou, foi tão bom eu ter mandado uma pessoa da Trindade, que eu não vou deixar ele sem Emanuel mais. Olha o que João capítulo 14 nos revela. Jesus falando para os discípulos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus estava aqui na terra por 33 anos, Ele era Deus Emanuel. Ele voltou, foi assunto aos céus. Mas no dia do Pentecoste, até na verdade antes, Ele soprou sobre os discípulos, lá no final do livro, e mudou quem assumiu o papel de Deus Emanuel. Você gostaria de ver Jesus operando os milagres, agindo e revelando ao Pai, fazendo as coisas? Você gostaria de estar no momento em que Deus Emanuel, Filho, estava com a gente aqui? Deixa eu te falar, nós continuamos tendo Emanuel. Naquela época, Jesus só estava num lugar fisicamente, concorda comigo? Se ele estivesse em Galileia, ele não podia estar em Jerusalém, e assim por diante. As pessoas tinham que ir, a multidão tinha que ir. Quando Jesus sopra o Espírito Santo, significa que Deus Emanuel passa a ser o Espírito Santo, não mais em um lugar, mas habitando na tua vida. Hoje Deus Emanuel está andando ao redor de todo o mundo, sendo canal de bênção, trazendo a unção de Deus, trazendo a palavra de Deus,
Deus, o que Jesus fazia naquela época, porque era Deus Emanuel, hoje o Espírito Santo quer fazer através de nós. O endereço de Deus é você, sou eu. Isso não dá uma alegria na gente de saber que Deus faz esse tipo de coisa? Olha só, qual é o propósito, então, do Espírito Santo? Eu queria que só você pensasse uma coisa ainda relacionada a Deus Emanuel, porque a gente viu primeiro, olha a diferença no livro de Apocalipse, o primeiro texto que a gente leu, qual era o que estava diante do trono de Deus? 7 chamas de fogo, que eram os 7 Espíritos de Deus. Quando você vê o capítulo seguinte, que aparece o Cordeiro de Deus, não chora, João, eis aí o Cordeiro de Deus, que foi morto, ele é digno de tomar o livro, de abrir os selos, e quando nós temos a visão de Jesus, o que diz nessa visão? O Cordeiro, ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que eram o quê? Os 7 Espíritos de Deus, diante do trono, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quando Jesus, na plenitude do tempo, ele completa a obra do propósito de Deus, da nossa salvação, algo acontece. Quando ele sobe ao céu, o Espírito de Deus já não está mais sendo apresentado a nós, na revelação que João estava tendo, como as 7 chamas diante do trono de Deus, imortal, poderoso, luz, consumidor. O Espírito Santo diz, o João na revelação nos apresenta e diz que o Espírito Santo de Deus, representado por chifres, que significa força. O significado escatológico ao longo da Bíblia, do significado de chifre, porque o chifre é a força, é a arma dos animais. O Espírito Santo que significa força, e também ali os 7 olhos, que significa a visão que vê tudo, onipresença, onisciência, a força e o conhecimento, o poder do Espírito Santo não está mais diante do trono, foi enviado à terra. Mudança. O Emanuel Jesus voltou, mas mandou o Emanuel, o Espírito Santo, em todos nós, milhares, milhões, ao longo da história, força de Deus, visão de Deus, conhecimento de Deus, esse Espírito mora dentro de você. Glória a Deus, que maravilha! Você é esse vaso onde o maior tesouro habita. Mas eu quero correr para a gente terminar, e tentando pular um pouquinho. Para que esse Espírito Santo veio? Ele veio para isso. Olha o que o próprio Jesus ensinou lá em João 16, naquele período. Se você ler ali a partir do capítulo 14 de João, é aquela conversa tão próxima de Jesus com os seus discípulos. Ele ia ser morto e ele queria, parece que, passar coisas que ele não tinha ministrado até então. Ele diz, o Espírito Santo me glorificará. O Espírito Santo vem para você, não é para você sentir arrepio, não é para e essa sensação é maravilhosa, né? Quando as nossas emoções estão envolvidas. Eu costumo ministrar algumas coisas na área de louvor, de adoração, e a gente não pode cultuar a Deus sem as nossas emoções. A neurociência já prova isso, faz parte, a gente tem que se apresentar totalmente diante de Deus. Mas no caso específico, o Espírito de Deus que vem sobre a terra, ele tem esse papel de glorificar Jesus. E como é que ele faz essa glorificação? De 2 formas. A primeira eu vou só passar por cima, porque eu quero desafiar a você com a segunda parte. Ele vem para transformar os homens. O Espírito Santo primeiro. Olha 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Se alguém te perguntar qual é a vontade de Deus, está escrito nesse versículo. Deus quer que todos os homens sejam... Primeira coisa, Deus quer que os homens sejam salvos. Se alguém te disser que os salvos só são 144 mil, diga, você está com a tua calculadora espiritual totalmente errado. Se alguém te disser que são só alguns escolhidos, que Deus, na sua presciência, escolheu, a vontade de Deus, se eu gosto de Paulo e eu aceito a doutrina de Paulo, eu tenho que aceitar tudo. Ele está dizendo aqui, Timóteo, Deus quer que alguns homens, todos os homens sejam salvos. Essa é a primeira coisa que Deus quer em relação aos homens. Mas salvação não é suficiente. Deus não quer que a gente fique menininho espiritual, né? Crianças espirituais são necessárias. Eu estava pregando um dia desse uma mensagem chamada Já Chega, Menino, que é para
Nós temos que parar de ser criança, se já não é época de ser criança. Mas a igreja precisa de criança. Me desculpa a expressão, mas digo, toda a igreja precisa de ter choro e xixi de criança, espiritualmente falando. Bendita a igreja que tem choro, porque a igreja está crescendo, está desenvolvendo, está cumprindo o propósito do Senhor. Mas salvação não é suficiente. Nós temos que buscar o pleno conhecimento da verdade, e aí você já sabe que o Espírito Santo é que nos conduz a isso. Mas as últimas coisas que eu quero que você entenda, que o Espírito Santo vem glorificar Jesus, derrotando os inimigos de Cristo. E eu me lembrei, quando eu estava estudando para essa conferência lá, de coisas que eu vi no começo da minha fé, meditando, e eu digo, meu Deus, como é que eu perdi esse entendimento e essa clareza? Quando você vai ver nas Escrituras, entenda, por exemplo, que Jesus vai ser plenamente glorificado. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus, mas a glorificação máxima de Jesus vai acontecer quando Ele vier, quando Ele voltar. Sabe por quê? Porque quando Ele voltar, significa que os inimigos foram colocados debaixo dos seus pés, o último inimigo a ser derrotado é a morte, e na volta dele, Ele vai vir com essa autoridade para ser glorificado nos seus santos, vai se cumprir Filipenses 2, que diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus vai ser glorificado grandemente quando chegar ao fim. Quando Deus entregar, quando Jesus receber tudo, toda a glória, toda a honra, e Ele pega e entrega tudo para o Pai. Esse é o fim dos tempos. Quando Ele entregar, 1 Coríntios 15, depois você procura, leia com calma, quando Ele entregar o reino a Deus Pai, quando Ele tiver destruído o principado, potestade, todas essas coisas, e o verso 25 diz, porque Ele tem que reinar até que os inimigos estejam debaixo dos pés dele. E aqui que eu quero que você entenda, e depois eu te convido a ler Efésios, capítulo 1, capítulo 2. Olha como é o propósito do Pai que concebe as coisas. Salmo 110, o salmista está lá servindo a Deus, e o espírito da profecia vem sobre a vida dele. E ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E ele continua falando coisas meio estranhas. Ele diz, tu és sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Você lembra desse salmo? Como é que naquela época, séculos e séculos antes de Jesus, ele está fazendo uma conexão, disse o Senhor ao meu Senhor, que coisa é essa? Quando você vai ver Hebreus, depois você vai ver que tudo é explicado o que está acontecendo ali. O Senhor Jesus fez o seu sacrifício, sumo sacerdote. A Bíblia diz que Ele ficou assentado à destra de Deus, e Ele espera o momento que os inimigos vão estar debaixo dos seus pés. Como é que são esses inimigos e como é que vai acontecer para os inimigos estarem debaixo dos seus pés? É que eu vou te falar. Em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais. O nosso corpo está aqui, mas a nossa posição como igreja é assentado com Cristo acima de todas as coisas. Mas no mesmo livro, lá no capítulo 6, o que Paulo fala? Que a nossa luta não é mas contra principados, potestades, dominadores da maldade. Aonde é que eles estão? Então tem gente ocupando um espaço no mundo espiritual, você concorda comigo? E como é que a gente faz? Nós somos a igreja, Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, e os inimigos têm que estar debaixo, espiritualmente, dos nossos pés. E eu fui entender, como em Lucas, no capítulo 10, o Senhor nos dá um prenúncio do que era a igreja ao enviar os seus 70 para fazer a obra. Ele manda os 70, ele diz assim, olha, eu estou dando autoridade para vocês, vão, preguem, ressuscitem mortos, curem enfermos, expulsem demônios. E no verso 17, diz assim, do capítulo 10, diz, eles voltaram, os 70 voltaram cheios de alegria. Olha lá o que diz, Senhor, os demônios se submetem a nós pelo teu nome. Os inimigos que estavam onde? Nas regiões celestiais, quando eles começaram a usar o nome de Jesus, porque Jesus tinha dado autoridade, o que acontece? Ele diz, se submetem pelo teu nome. E olha o que Jesus disse no verso 18, eu via Satanás, qual o verbo, gente? Eu via Satanás caindo, descendo. Você está entendendo? Quem cai é porque estava em cima, concorda comigo? O que diz a palavra? Que Jesus tem que reinar até que os inimigos estejam debaixo dos pés dele. Os inimigos estão onde? Nas regiões celestiais. Entenda uma coisa, quando a igreja deixa que o Espírito Santo nos conduza, para Ele glorificar Jesus, na salvação,
conhecimento da verdade, mas na pregação do Evangelho. Os discípulos iam e pregavam, os discípulos iam e expulsavam o demônio, os discípulos iam e curavam enfermos. O que acontecia no mundo espiritual? O Espírito ainda não tinha sido enviado em Lucas capítulo 10, mas no dia do Pentecoste, a chama veio, o fogo veio, e Jesus falou: eu dou para vocês autoridade, em grego exousia. O que é autoridade? É o direito de você determinar as coisas, de você estabelecer as coisas. Mas não foi só autoridade, que é do nome de Jesus, porque em Efésios diz que Deus deu, em Filipenses diz que Deus deu a Jesus autoridade sobre tudo. Não somente autoridade, mas Jesus disse: eu te dou autoridade, te dou poder. O poder é o dunamis. Se um policial chega aqui diante dessa multidão e tenta ir contra a gente, uma só pessoa, ele tem autoridade, você concorda comigo? Ele é um policial estabelecido, mas ele não tem a força para lidar com essa multidão. Mas quando além da autoridade existe força, ninguém pode resistir. O Espírito Santo, gente, quer usar essa igreja, quer usar a igreja de Jesus na terra, em todo lugar. Ele é o poder, e junto com eles nós vamos pregar, nós vamos orar pelos enfermos, expulsar os demônios, curar. E olha o que nós vamos ver caindo lá de cima. O diabo vai cair aqui em São José dos Campos. Se a gente faz a obra, eles vão caindo, até chegar um momento que isso vai acontecer, que Deus vai discernir: já caiu tanto, é hora de Jesus voltar. Por isso que no final da Bíblia está escrito: o Espírito e a noiva dizem: vem. Vai vir um fim. Quando é que vai vir um fim? Quando os inimigos estiverem debaixo dos pés de Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Porque a verdadeira noiva de Jesus, ela está na sintonia, está cheia do Espírito, está fazendo a obra, está preparando e apressando a vinda do Senhor Jesus. Quando Ele voltar, a gente vai ter essa ceia com Ele por toda a eternidade. E agora o pastor vai nos conduzir nesse momento de nós anteciparmos isso, porque nós estamos renovando o nosso compromisso com o Espírito Santo de Deus. Dizer: eis-me aqui, eu vou fazer a tua obra, eu vou deixar que o Espírito de Deus glorifique a Jesus, cumprindo os propósitos dEle na minha vida. Glória ao nome do Senhor.